Olá, meu nome é Paulo Scarano e atualmente coordeno o programa de mestrado profissional em Economia e Mercados do Mackenzie. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa de mestrado, como as coisas funcionam aqui no Mackenzie, tá bem? Nosso programa é um programa recente, tá? No entanto, nessa recente avaliação da CAPES, ele já recebeu a nota 4 dos 5 pontos possíveis, né? Ou seja, todo programa, quando começa a funcionar, ele começa a funcionar com uma nota 3, né? E aí, conforme ele desempenha, ele vai subindo gradativamente de nota, e nessa primeira avaliação nós já conseguimos a nota 4. Né? O que que eu queria falar para vocês sobre o que que é pós-graduação? Né? Você terminou a graduação, você tem dois caminhos possíveis para dar continuidade aos seus estudos. Né? Você pode seguir pelo caminho do lato sensu, né, que são os MBAs que as pessoas conhecem, tá? Ou podem seguir para pós-graduação em stricto sensu, né, que são os mestrados e posteriormente doutorados. E aí começa a primeira dúvida, né? Tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Né? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles? Né? Na verdade, os mestrados acadêmico e profissional, eles garantem aos estudantes os mesmos direitos e têm o mesmo grau de exigência. A diferença mais básica é que o mestrado profissional ele é muito voltado para as questões de mercado, as questões profissionais, como o próprio nome diz, e também ele é configurado de tal forma a ser oferecido em horário compatível com o horário de estudo. Muitas vezes, um mestrado acadêmico ele oferece aulas durante o dia, de manhã, à tarde, e para quem já está encarreirado, é uma condição bem difícil. E o mestrado profissional ele procura oferecer aos seus estudantes um horário compatível com a continuidade do trabalho, para quem não pode abandonar a carreira, porque sabe que muitas vezes você já está seguindo aí na sua profissão, na sua carreira profissional, e interromper a carreira pode provocar estragos, pode atrasar o seu desenvolvimento profissional. Agora, em termos de direitos, ou seja, você pode lecionar no ensino superior, você pode dar sequência com o doutorado, são os mesmos direitos de um mestrado acadêmico. Então, acho que essa é uma questão que precisa ficar bem clara para todo mundo. Tá? E aí, a pergunta que costuma surgir é: mas por que que eu devo fazer um mestrado? Né? Eu terminei a graduação, né? Então, para fins de comparação, né, a gente pode pensar no seguinte, né? Vamos pensar que a base de renda de quem sai da graduação seja uma base 100, tá? Quem vai fazer uma especialização, isso já sobe bastante os rendimentos esperados dessas pessoas. Então, quem tem a especialização completa ganha 73% a mais, em média, do que quem só tem a graduação. Agora vejam vocês, né, quando você vai para o mestrado, né, esse rendimento sobe em média para 129% acima de quem só tem a graduação. Né? É lógico, quando você vai para o doutorado, isso sobe ainda mais. Então, aí o rendimento esperado é 205% acima de quem só tem a graduação. Né? Mas até para você entrar no doutorado, tá, o mestrado, em geral, é uma condição necessária. Além disso, se vocês perceberem, eh, da graduação, o maior salto possível é o salto para o mestrado, né? Porque enquanto para a especialização o aumento esperado do rendimento é de 73%, o aumento esperado para o mestrado é de 129%. E como, em geral, para você ir para o doutorado, você precisa ter um mestrado, né? eh, o aumento de 229 para 305 é um aumento menor do que o aumento que você tem quando você sai da graduação para o mestrado, né. Então, a gente vai falar de investimento, mas eu já começo dizendo que é um bom investimento sim, né. Mas não sou eu quem está dizendo isso, né. Se a gente for olhar para a mídia, né, vejam, por exemplo, o que que diz, o portal da Veja, né, assim, corroborando o que a gente está tratando aqui. No Brasil, ter um título de mestrado faz a renda aumentar 4 vezes. Bom, está falando de 4 vezes em relação, a quê? 4 vezes em relação à escolaridade média do brasileiro. E a escolaridade média do brasileiro está em torno de 12 anos de estudo, ou seja, o cara tem ensino médio, né. Por isso que estão falando de 4 vezes. Eu falei que você mais do que dobra em relação a quem tem graduação, mas, graduação não é a realidade da maior parte do público brasileiro, tá. Hã Vejam lá o que saiu no UOL Economia, né? O UOL Economia vai dizer o seguinte: olha, MBA não é mais diferencial. Mestrado dá o dobro do salário de um diplomado.
né? E aí vai dizer o seguinte: olha, quem faz mestrado ou doutorado ganha cerca de 48% a mais do que quem faz uma pós-graduação, lato sensu, os MBAs, né? E mais que o dobro do que quem tem apenas diploma de ensino superior, só corroborando com os dados que eu mostrei para vocês, extraídos ali das pesquisas nacionais por amostra de domicílio do IBGE, né? Olha lá o portal Exame, né? Então, ó, investimento em capital humano. Mestrado é a melhor pós-graduação para o seu bolso, diz estudo, né? Agora, aqui ele vai qualificar que tipo de mestrado que as empresas mais valorizam. Então, vamos lá. Ó, uma pós-graduação em estrito sensu, mestrado, por exemplo, voltado apenas a temas excessivamente teóricos e distantes do mercado, não costuma ser tão valorizada no mundo corporativo, né? Aí, os mestrados profissionais, por exemplo, costumam ser os preferidos pelos empregadores. Então, é verdade, estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu estou ilustrando isso com dados e com aquilo que saiu na imprensa, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do nosso mestrado, né? Qual que é o objetivo, quais são as características do nosso mestrado, né? Então, a gente busca no nosso mestrado profissional em Economia e Mercados integrar o conhecimento aplicado em economia à sua atividade profissional e à solução de problemas, tá? O mestrado ele tem duração de 24 meses, 12 meses eles são muito intensivos eh, no curso de disciplinas, tá? E 12 meses muito intensivo na elaboração da sua dissertação, né? Isso não significa que você não pode fazer disciplinas aqui ao longo desse segundo ano do mestrado, né? Estou falando que a maior concentração, né? Ou seja, eh, durante os primeiros 12 meses do mestrado, é esperado que você cumpra com as disciplinas obrigatórias, com um conjunto de disciplinas optativas que são exigidas para que você possa se qualificar, para você poder fazer a sua defesa, tá? Mas nada impede que você curse disciplinas adicionais. Aliás, tem aqui uma vantagem aqui do curso no Mackenzie. Você pode, além das diferentes disciplinas que a gente oferece no nosso programa, você pode cursar disciplinas de pós-graduação estrito sensu em qualquer curso oferecido pelo Mackenzie. Tá? Também falei para vocês aqui que o horário das aulas é compatível, ou a gente tenta torná-lo mais compatível com a atividade profissional. Vejam, as aulas são oferecidas às sextas, no período da noite, e nos sábados, no período da manhã. Né? Sextas, às 19h20 às 22h50 e sábado, das 9h20 às 12h40. Isso significa que é tranquilo? Não, não é tranquilo, porque, como eu disse, as exigências de um mestrado profissional são as mesmas de um mestrado acadêmico. Ou seja, a pessoa tem que se organizar, né, porque vai ter uma carga de leitura intensa, vai ter trabalhos, vai ter produção de artigos, né, e isso tem que ser levado em conta. Mas aí é uma questão só de organização pessoal. Né? Nós temos como área de concentração a área de economia e mercados e duas linhas de atuação: funcionamento de mercados e mercados internacionais, que são as linhas em que a gente atua em termos de pesquisa. Tá? Os nossos principais diferenciais são o foco nas questões econômicas atuais, reais dos setores produtivos nacionais. Tá? A nossa proposta ela foi concebida em sintonia com as demandas do setor produtivo, porque para elaborar o programa, a gente foi ouvir as grandes entidades empresariais, como a BINE, a BIT, a Abrafas, o Grupo MF, a Associação Comercial de São Paulo, para ver quais eram as necessidades do mercado. Além disso, ao estudar no Mackenzie, você conta com toda a infraestrutura, e é muito bacana conhecer o nosso campus, né, e perceber como são as salas de aula, o que a gente tem nas salas de aula em termos de suporte audiovisual, de biblioteca, de software, de laboratório, tá? E toda a tradição da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade, é uma instituição de ensino que tem mais de 150 anos no Brasil. Tá? Falei de infraestrutura da instituição. Vamos falar, por exemplo, das bases de dados que nós assinamos. Nós temos uma quantidade bem grande de terminais da Bloomberg, né? E temos uma parceria forte com a Bloomberg, de forma que todo aluno do Mackenzie pode fazer inúmeros cursos na Bloomberg sem nenhum custo adicional. Nós assinamos a Economática, nós temos a base de dados LAFES, nós temos a base de dados Euromonitor, tá? A Euromonitor você pode acessar da sua casa, sendo aluno do Mackenzie, tá? Nós temos acesso às principais bases de periódicos, de revistas internacionais, como a EBSCO, a JSTOR, tá? Temos acesso ao portal de periódicos da CAPES, né? A biblioteca, aliás,
as bibliotecas, porque nós temos várias bibliotecas espalhadas pelo campus, mas a biblioteca da área de negócios é extremamente bem equipada, tá? Todas as salas contam com recursos audiovisuais, né? A gente tem um ambiente virtual de aprendizagem para dar apoio às aulas presenciais e também às atividades programadas obrigatórias que são oferecidas ao longo do curso, tá? Em termos de software, a gente tem a parceria com uma série de empresas, como a Microsoft, como a Wolfram, tá? Então, para os alunos, enquanto matriculados no Mackenzie, a gente oferece licenças para que as pessoas possam instalar esses softwares nas máquinas, tá? É lógico também que, existindo um software livre de boa qualidade, né, a gente prioriza o software livre de boa qualidade, por quê? Porque o aluno pode instalar na sua máquina sem ter problema de licença, pode levar para sua empresa, tá? E tem bons softwares livres como o PSPP, o Gretel, né? O GeoGebra, o R, né? A gente dá muita ênfase no uso do R, né? No QuantumGIS, que é um software de georreferenciamento, tá? A gente tem no campus também softwares para análise de dados qualitativos, tá? Então, no campus a gente tem o NVivo, tá? Mas para quem vai fazer pesquisa qualitativa e, infelizmente nós não podemos dispor de licença de NVivo para os nossos alunos, nós não temos esse acordo, né? A gente sugere o uso do Qualcoder, que é um belíssimo software de análise qualitativa de dados também, né? Quando a gente pensa em estrutura curricular, acho que é importante falar uma coisa sobre como funcionam os mestrados em economia. Qualquer mestrado em economia, seja profissional ou acadêmico, ele tem um conjunto de disciplinas obrigatórias que envolvem macroeconomia em nível de pós-graduação, e a nossa ênfase é na política econômica e na análise de cenários econômicos, tá? Disciplina de microeconomia, e nossa ênfase é na economia de empresas, matemática e análise econômica, tá? Estatística econômica e econometria, e são as disciplinas básicas que vocês vão encontrar em qualquer curso de mestrado, tá? Profissional ou acadêmico. Depois a gente oferece um conjunto de disciplinas que são disciplinas optativas, ou seja, vocês vão ter que escolher eh, eh, até 12 créditos, né, nessas disciplinas aqui, que são decisões e escolhas econômicas, né, economia setorial e regulação, escolha pública, falas de governo e liberdades econômicas, teorias de livre mercado dos ciclos econômicos, avaliação de projetos e impactos econômicos, economia e mercados internacionais, estratégia econômica internacional, governança e economia global, fluxos internacionais de capitais, livre comércio, internacionalização e globalização. Tá? Eh, Entre os diferenciais, eu gostaria de falar do nosso corpo docente, tá? Um corpo docente bastante experiente, tá? Bastante qualificado e, para não ficar falando de cada um dos professores, eu posso apresentar aqui, né? Nós temos o professor Álvaro Alves de Moura Júnior, o professor Cleiton Vinícius Pegoraro, a professora Dimária Meirelles, o professor Leonardo Basso, o professor Maurício Fronzalha, eu, Paulo Scarano, o professor Pedro Rafia, a professora Roberta Muramatsu, o professor Ulisses Gamboa e o professor Vladimir Maciel, tá? Mas eu convido que convido vocês a entrarem nos currículos Lattes e darem uma espiadinha na pesquisa de cada um de nossos professores, que acho que é a melhor forma de vocês começarem a se inteirar do que a gente faz no nosso programa de mestrado, tá? Nossos professores também são sempre vistos na mídia, então a gente colocou aqui um quadro aqui do professor Maurício falando na Record News, o professor Cleiton falando no Domingo Espetacular, o professor Pedro Rafino, no Jornal da Globo, o professor Ulisses também no Jornal da Globo, o professor Vladimir Maciel falando aqui na Globo News, enfim, né, os nossos professores estão sempre na mídia. Tá? Agora, né, eu falei do mestrado, falei dos benefícios, dos ganhos esperados futuros, vamos falar do investimento. Né? A mensalidade do mestrado atualmente está em torno de R$ 3.986, né? Mas o Mackenzie está oferecendo para todos os novos ingressantes, tá, um desconto de 25%, e, portanto, a mensalidade com desconto sai R$ 2.989,50. Para graduados pelo Mackenzie, há descontos adicionais, né? Então, a minha recomendação é para que vocês entrem na página do programa, né? Porque ali tem mais detalhes aí e você vê em que situação você se enquadra, né? O processo seletivo agora vai até o dia 16 de janeiro de 2024. Né? Como é que vai ser o processo seletivo? A gente tem no processo seletivo uma prova de proficiência. Essa prova de proficiência ela não é eliminatória, é importante dizer, tá? Então, a gente recomenda que as pessoas façam a prova de proficiência agora, porque ela vai ser uma exigência para que você possa qualificar a sua dissertação, tá?
Então, se você já fizer a prova de proficiência, você e for aprovado na prova de proficiência, você já tira essa pendência, né, já cumpriu uma das exigências do mestrado. Agora, caso você não possa fazer a prova de proficiência, que está marcada para o dia 20 de janeiro, né, da 13h às 14h30, né, não tem nenhum problema. Isso não é eliminatório, você continua no processo, né. O processo é baseado, em entrevistas, dos candidatos, né, para a gente poder avaliar os seus interesses de pesquisa, os seus interesses profissionais, né, para avaliar a aptidão dos candidatos aqui para continuar com a gente aqui no programa, né. Então, a convocação para as entrevistas vai sair no dia 24 de janeiro, e as entrevistas vão ser realizadas no dia 1º de fevereiro e no dia 2 de fevereiro, tá. O resultado do processo seletivo já sai no dia 5 de fevereiro, e as matrículas vão do dia 7 ao dia 8 de fevereiro, né. Eu já coloquei aqui um QR Code para inscrições, mas no final a gente deixa esse QR Code mais, explícito, tá. Também convido vocês a visitarem a página oficial do programa, né, tem aqui os nossos QR Code para a página, oficial do programa, para o nosso LinkedIn, para o nosso Facebook, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato por e-mail, né, no mpcom.pos@mackenzie.br. Tá? Eu agradeço a todos por terem participado, a todos e a todas por terem participado aqui desse encontro com a coordenação do curso de mestrado profissional, né? Espero vê-los em breve, né? Aqui está o nosso QR Code para inscrições. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar em mpcom.pos@mackenzie.br. Foi um grande prazer falar com vocês. Até logo.